E aí, galera, Bom dia, professor. tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Só vou mandar uma mensagem aqui, a gente já começa, né? Ai, ai. Então, gente, ó. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, vocês que estão entrando agora. Sobre as aulas de filosofia, vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Sim, né? Porque eu estava vendo alguns alunos vieram me perguntar, falando se eu não estava, né, dando aula de filosofia, porque a gente não está fazendo essa questão aqui do Meets não, né, do Zoom. Então eu falei, deixa eu perguntar para todo mundo, para a maioria da galera, para ver o que está acontecendo, né? Se está tudo certo ou não, e pororó, aquilo que a gente já está cansado de saber. Então, gente, eu vou aqui, né, subir o material aqui para você que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, assim, galera, então, o que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, até mais ou menos a semana passada, nós estávamos falando, né, da chegada do europeu aqui na América e quais eram os povos, né, quais eram aquelas culturas que estavam presentes aqui antes da chegada do europeu. Então, o europeu chegou aqui, ele não encontrou a terra vazia. É uma das questões que eu mais bato na tecla hoje, quando eu vou dar aula de descobrimento. Gente, ó, primeiro, para que nós tenhamos descobrimento, a Terra ela não deveria estar povoada. Então, quando eu descubro algo, quer dizer que eu estou encontrando algo que ninguém tinha encontrado antes, né? Então, no caso aqui do Brasil, quando eu falo em descobrimento, então eu tenho que pensar da seguinte forma: o Brasil ele foi descoberto? Na verdade, não. O Brasil ele foi encontrado, né? Nós encontramos o Brasil. Então, os nossos antepassados, portugueses, espanhóis, eles chegaram em um lugar onde tinha, né, onde já se encontrava pessoas vivendo ali, né? Então, o que nós vamos começar a falar aqui hoje, né? Nós teremos 3 semanas que nós vamos falar um pouquinho, lógico, né? É uma das coisas que eu gosto sempre de falar para vocês. Gente, ó, tem várias interpretações, tem várias formas de ver esse período e assim, né? Então, quando a gente fala em colonização, né? Então a gente viu que o europeu chegou aqui, ele teve contato com o índio brasileiro, com os incas, os maias não, né? Os incas, os astecas e assim. Quando nós falamos em contato, né? Então eles tiveram contato e eles dominaram aquela região. Mas e aí? O que acontece depois? O que vai acontecer depois do europeu chegar aqui na América e conquistar a Terra? Por isso que quando a gente fala em descoberta, hoje tem vários historiadores que eles vão dizer o seguinte: não houve descoberta, houve conquista. Então o europeu, ele conquistou a Terra. Então, o que a gente vai começar a falar aqui hoje? Né? Nós vamos começar a falar aqui hoje, no caso hoje, é sobre a colonização espanhola. Semana que vem, nós vamos falar sobre a colonização inglesa. E na outra semana, nós vamos falar da colonização francesa e holandesa. Então, é o seguinte. Então, o europeu chegou aqui. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele tem que criar um sistema administrativo e de povoamento. Gente, é o seguinte, eu não posso trazer europeus, jogar pessoas aqui sem ter um controle. Dizer o seguinte, ó, você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo. Então, o que você pode fazer? Então, a minha liberdade, ela vai até onde a de vocês, né, começa. Então, como é que vai ser essa relação entre colonizador Bom dia, e os professor. povos que viviam aqui? Oi, quem tá falando aí, gente? Eu não escutei, desculpa. O Bruno. Fala, Bom Bruno. dia. Bom dia, professor. Desculpa o prazo. Bom dia, não. Bom dia.
Relaxa. Então, assim, gente, então, como é que a gente vai ter essa relação entre europeu, nativo e a exploração? Então, a exploração dessas pessoas aí. Então, como é que vai acontecer isso? Né? Então, como é que isso vai acontecer? Né? Essa exploração. Né? Então, como é que nós vamos tirar os recursos da terra? Né? A gente vai começar a falar um pouquinho aqui. No caso, aí na página 125 do grupo 8, que nós vamos dar início hoje, então nós vamos começar a falar aqui, principalmente, né, do caso das colônias espanholas. Então, no caso aqui... Qual é o capítulo, professor? No caso aí, né, o livro, no caso, né, o grupo 8, né, capítulo 11. É o volume 6, é o volume 7. Né, então, é aí a página 125, capítulo 11. Então, assim, galera, então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui, principalmente desse mapinha aqui. Esse mapa, ele vai organizar para a gente saber quem foi que colonizou cada parte da América. No caso aí, nós estamos falando, né, da colonização espanhola. Né? Então, a colonização espanhola, né, ela vai ser no caso aí, né? Então, ela vai ser, no caso, né, um movimento um pouquinho mais diferente. Então, vamos pensar da seguinte forma. Então, os espanhóis, quando chegaram aqui, aquilo que a gente falou sobre a questão ali do Hernán Cortés, né, que ele chega ali na região do México. Ele vai usar violência, né, para ocupar a terra. Ele vai forçar, né, ele vai usar a força, né, para poder, né, explorar aquela região. Né? Então, eles vão impor a força. No caso aí, nós temos que olhar aqui, né, nessas setinhas aí, está mostrando quais são os produtos que chegam na América e quais são os produtos que saem. No caso, essa setinha vermelha aí é a chegada de escravos vindo da África. Né? Então, da onde que vêm os africanos que vão se tornar escravos aqui no Brasil? No caso, nós temos, né, ali na região da África, né, saariana, nós temos também a África subsaariana. Né? Então, nós temos 3 grupos que vão chegar aqui. No caso, né, também nós temos os produtos que saem daqui do Brasil, da América, no caso, ouro, prata, pau-brasil, entre outros produtos que são muito valorizados na Europa. Então, assim, vamos falar um pouquinho aqui da colonização espanhola, né, que a gente vai focar aqui hoje. Então, gente, uma das coisas importantes. A primeira coisa que o europeu vai fazer quando chega aqui no Brasil, ele vai tentar aculturar o índio. Então, ele vai querer impor a sua cultura ao índio. Então, ele vai querer catequizar o índio e transformar o índio em católico, né, em cristão. Então, nós temos que, né, pensar da seguinte forma. Uma forma que nós podemos fazer com que o índio trabalhe para o europeu, para o espanhol, é dizer o seguinte, ó, nós somos enviados por um Deus, nós estamos trazendo para vocês a salvação, né? Porque o índio ele não tinha essa visão de salvação da alma, e com isso, né, o europeu ele vai dizer o seguinte, uma troca, nós vamos trazer a salvação para vocês, só que nós vamos explorar o seu território, a sua riqueza vocês vão trabalhar para a gente também. Então, nesse sentido aí, a Igreja Católica ela vai organizar, ela vai, de uma certa forma, depois do Cortés, depois dos conquistadores dominarem a América Espanhola, a Igreja Católica ela vai começar a doutrinar esses sobreviventes, né? Lembrando que nós temos que pensar o seguinte, mas América Andina, a gente vai falar da América Andina, por que não trouxeram tantos escravos africanos? Né? Porque ali, quando a gente fala em América Andina, os nativos, eles já sabiam aonde buscar, né, os minérios, no caso, ouro, prata, entre outros minérios, que eram o principal objetivo dos espanhóis na América Andina. E também, no caso aqui, né, no caso desse último parágrafozinho aqui embaixo, ó, gente, nós temos que pensar que a Igreja Católica também ela vai ter um problema muito sério lá na América, ou melhor, lá na Europa.
a Igreja Católica ela vai sofrer a perda de uma grande quantidade de fiéis. Né? Então, a Igreja Católica, quando ela começa a catequizar os índios aqui na América, eles vão tentar repor esses fiéis, né, que estavam saindo da fé católica e indo para a fé protestante. Então, a Igreja Católica ela vai fazer esse movimento também. Então, a forma de catequizar o índio foi uma tentativa, né, de fazer com que o número de fiéis voltasse a ser anteriormente o que era, né, antes da Reforma Protestante. Né? E também uma coisa importante também, o catequizar o índio, ele faz com que os protestantes não conseguissem fazer o mesmo. Né? Então, a gente pensa bem, no caso, né, eu vou querer dominar aquela região, então eu vou colocar a minha religião como se fosse a certa. Para quê? Para que outros povos, como os ingleses, os franceses, que também tinham uma grande quantidade de protestantes, eles não conseguissem impor a sua religião ali naquele novo território. Né? Então, nós temos que pensar nessa visão aí que é muito importante. E também, principalmente, focando em uma visão do seguinte, havia uma união entre Estado e Igreja. Então, a Igreja, ela fazia união entre a Igreja e o monarca. O monarca, como um rei absolutista, quem colocava ele no poder era a Igreja. Então, a Igreja vai colocar eles como se fosse, né, como se fossem uma pessoa escolhida por Deus para estar naquela posição. Né? Então, nesse sentido aí, a Igreja ela vai contar com um apoio muito grande da coroa, né? A coroa espanhola, né? Que os reis espanhóis eram extremamente católicos. Uma outra coisa também importante aí que nós devemos, né, frisar dentro da colonização tanto espanhola, e depois nós vamos ver que isso também vai acontecer na colonização portuguesa. A formação de missões religiosas. Gente, o que é uma missão religiosa? Né? Isso vai acontecer em toda a América Latina. É o seguinte, a igreja ela vai entrar para o interior e ela vai ter o primeiro contato com o índio. Então, ele vai levar ao índio uma proposta, dizendo o seguinte, ó, eu estou aqui para trazer uma proposta positiva para você, né? Só que nós vamos formar aqui uma missão. Era como se fosse fazendas, onde o índio trabalhava para a igreja. E a igreja repassava parte desses lucros para a coroa. Então, é isso que nós chamamos de missão. Missão é isso. Tudo bem, gente? Tá dando para entender sobre isso? Ou não? Uhum. Sim. Então, Sim, professor. importante de nós focarmos aqui é a questão da organização política dentro, né, dentro da colonização espanhola. Então, gente, ó, diferentemente, até o Brasil não houve uma unificação. Quando a gente fala em colonização do Brasil, nós vamos ver que o Brasil ele foi formado em vários Brasis. Nós vamos falar isso depois. A América Espanhola, isso fica muito claro. Se nós formos pegar hoje o mapa, né, o mapa político da América Espanhola, nós vamos ver que ele é muito parecido com esse mapinha aqui que está aqui embaixo. Né? Esse mapa era como era organizada a política da colonização espanhola na América. Levando em consideração também uma coisa. O mapa aí é o mapa político da atualidade. Né? É o mapa político atual. O mapa da colonização espanhola era muito diferente. O Brasil não tinha todo esse território. Né? Tanto é que um dos fatores importantes do Brasil ganhar essa dimensão territorial tão grande foi quando o Dom Sebastião, que é um rei português muito importante, ele morre, e aí vai ter o quê? A União Ibérica. A União Ibérica é quando Portugal e a Espanha vão se tornar um país só, sob o controle do Felipe II. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Mas esse mapa aqui é um mapa que nós devemos levar em consideração, mas com algumas ressalvas. Quais são essas ressalvas? O território brasileiro não era tão extenso, não era tão grande assim. Então, hoje, quando a gente fala em organização política, nós temos que entender que, assim,
a formação desse sistema político vai continuar, né, vai herdar a base do que foi mantido pelos incas e os astecas, né, na América, considerado na América metalúrgica, que vai fornecer, né, no caso, prata para a Espanha, né? Então, a gente já viu sobre isso. Então, no caso aí, os territórios laranjas aí, que nós estamos vendo aí no mapa, esses territórios em laranja são os territórios que vão ser chamados de vice-reinados, né? Mas por que vice-reino? Porque eram regiões muito importantes por conta da mineração, né? Da questão de prata e de prata, ferro, ouro e pedras preciosas. Então, nesse sentido aí, essa região quase não houve a introdução de escravos negros, né? Por que não houve essa introdução? Porque a população local ela já dominava a tecnologia da metalurgia, a tecnologia da mineração. Eles já sabiam encontrar prata, né? Então, você trazer negros que não tinham esse conhecimento, você trazer africanos para ser escravizados na América, no vice-reinado, não fazia sentido. O porquê? Porque essa região, os nativos já sabiam aonde eram, né, encontrados ouro, prata e pedras preciosas. Então, eles vão ser explorados de uma forma que nós vamos ver um pouquinho mais para baixo. Uma coisa também é importante, né? No caso, né, principalmente onde tem os pampas, né, que é a região onde vai se desenvolver a pecuária na Argentina, eles também vão usar os nativos para ter trato com os animais. Mas a principal importância nesse momento aí é a mineração, né? Uma outra coisa também é importante. Então, os vice-reinados têm essa questão aí, né? Dessa visão. E essas capitanias gerais? Né? Essas capitanias gerais que estão aí em roxo. Né? Essas capitanias gerais. Então, essas capitanias gerais, no caso, diferentemente do vice-reinado, eles vão começar a desenvolver plantações. Né? No caso, plantações de algodão, de tabaco e de açúcar. Né? Principalmente aqui, ó, na América Central, nas ilhas do Caribe, no norte da América do Sul e aqui no Chile, né? Na costa do Chile. Então, eles vão começar a ter uma organização voltada às plantações. Né? Então, é importante a gente sempre estar frisando isso. E também tem uma outra coisa aí importante, né, que nós devemos levar em consideração as divisões entre vilas e cidades. Né? Então, nós temos todos esses elementos. Gente, ó, vilas era um povoamento pequeno. Como era uma cidade que não tinha tanta importância, eles não tinham direito de ter câmaras legislativas. Então, eles não tinham organização de parlamentos. Apenas as cidades que tinham esses direitos. E as cidades, no caso aí, nós vamos ver que nós vamos ter descendentes de grandes colonos. No caso aqui, né, nós vamos, né, trabalhar essa organização social. Gente, ó, importante da gente frisar aqui. A divisão social da América Espanhola é muito diferente da América Portuguesa. O porquê? Porque essa sociedade ela era dividida em 3 grupos. Primeiro, os chapetones. Então, quem eram esses chapetones? Os chapetones eram pessoas que vinham da Espanha, né? Então, eles vinham diretamente da Espanha para controlar a colônia. Né? Então, vamos dizer o seguinte, eu nasci na América, eu era um chapetone? Não. Eu podia ser rico? Podia, mas eu não era um chapetone. Eu era chamado de crioulo. Né? Então, o crioulo na América Espanhola eram os descendentes dos chapetones. Então, vamos dizer o seguinte, eu sou um crioulo, eu nasci na América. Então, isso quer dizer o seguinte, qual é a diferença entre um crioulo e um chapetone? O chapetone, ele tinha direitos políticos. Eles tinham direitos
em ocupar cargos públicos, como cargos na justiça, na coleta de impostos e de religião. Já os crioulos, não. Os crioulos, eles podiam ser proprietários de terras, mas eles não tinham direitos políticos dentro da América Espanhola. Eles eram um grupo à parte, né, dentro desse processo. E nós temos os índios, os africanos e os mestiços, que formavam a maior parte da população. Tinha alguns que poderiam ser livres, tinham outros que tinham uma organização econômica baseada na encomenda e na mita, né? Então, nós temos essa questão aí também importante. Então, e eles vão trabalhar tanto para os crioulos, tanto para os chapetones. Então, gente, então nós temos que colocar isso na nossa cabeça, né? Então, o que é um chapetone? É um espanhol. É uma pessoa que vem da Espanha diretamente para controlar a colônia. O que é um crioulo? É um filho de chapetone. Simples assim. Só que como ele nasceu na América, ele não tem direitos políticos e nem direitos, eles não têm poderes de organizar e de manifestar, né, de legislar nesse território. E os africanos, indígenas e mestiços, gente, esse aí é como se fosse a base da sociedade. É aqueles que eram explorados. Tudo bem, gente, sobre a organização social? Sim. Então, aí a gente vai dar continuidade aqui. Então, nós temos a organização econômica, né? Então, internamente, né, no caso dessa organização econômica, como a maior parte dos trabalhadores agora me fugiu a palavra, né? Eles eram aqueles que tinham ancestralidade, né? Eles eram ancestrais dos incas, dos maias e dos astecas. Eles vão continuar o modelo que era implantado naquela região, o que nós chamamos de mita e o que nós chamamos de encomenda. No caso aqui, a mita, né? Então, os incas já trabalhavam nesse sistema, que era o seguinte, era o trabalho compulsório. Era mais ou menos como se fosse o trabalho escravo, né? Em Minas e terra dos sacerdotes, né? E das famílias imperiais, né? Dos chapetones, por um determinado tempo. Então, é o seguinte, tem um grupo indígena ali, eu vou dar uma quantidade de tempo para eles poderem explorar o território e me trazer o resultado desse trabalho, né? Então, isso que é a mita. Então, os espanhóis adotaram esse regime da mita, entretanto, né, a questão da mortalidade do índio, né, era muito grande, né? Principalmente porque o índio, principalmente a questão de que os índios iam trabalhar em condições insalubres. O que é uma situação insalubre? De extrema violência ou de condições precárias de trabalho. Então, eles trabalhavam no subsolo para buscar a prata, entre outros minérios. E isso vai gerar uma mortalidade muito grande. E qual é o problema disso aqui? Os espanhóis, eles vão proibir no caso aí, esses ancestrais, de continuar a cultuar e fazer os seus ritos fúnebres, os seus enterros. Então, isso vai gerar algumas revoltas. Por um outro lado, né, nós temos que pensar o seguinte, é um trabalho de um determinado tempo. Então, aquele grupo tem um determinado tempo para poder explorar aquele território. Só que a maior parte dos recursos vão ficar em controle dos europeus, principalmente na área da mineração. Do outro lado, nós também temos a encomenda, né? A encomenda, ela tem muito mais a ver com a agricultura, mas também tem a ver com a questão das minas. Então, a troca de mão de obra, né, principalmente entre os povos nativos. Então, eu vou, né, no caso aí, os indígenas, eles vão, né, ser distribuídos entre os colonizadores, né, dentro daquele território, e eles vão trabalhar como servos. Lembra quando a gente falou sobre a Idade Média, o feudalismo? Então, o que isso quer dizer?
eles vão trabalhar para o dono da terra, e o dono da terra vai ter que dar uma base de sustento para essas pessoas se manter. Comida, segurança, entre outras coisas. E esses indígenas, eles já vão ser convertidos, né, convertidos à Igreja Católica. Então tem uma diferença aí muito séria, né? Enquanto a mita é um determinado tempo, já a encomenda não. Os índios já fazem parte daquele território. É importante da gente levar em consideração. Tá dando para entender, gente? Vocês Sim, estão sim. hoje. Então, uma outra Sim, coisa. Então, dentro da lógica mercantil, que nós vamos falar um pouquinho aqui, que eu acho que é importante a gente pensar dessa lógica comercial. Então, para facilitar a saída de navios, né, e evitar o contrabando de ouro e de sal, era organizado o que nós chamamos de casa de contratação, que era onde o ouro e a prata, né, eles eram de uma certa forma ou de outra, né, eles vão começar, né, eles vão começar a controlar essa saída de ouro e prata para poder ter a fiscalização. Então, era ali onde os colonizadores, eles iriam levar o produto, o que era do dono ficava com ele, o que era imposto era mandado para a Europa. Então, nesse sentido aí, nós temos vários portos que vão surgir, principalmente a região de portos únicos. Então, no litoral da colonização espanhola, não era toda cidade que tinha um porto. Os principais portos eram o Porto de Veracruz, no México, o Porto Belo, no Panamá, o povo de Cartagena, na Colômbia, que estavam autorizados a enviar navios com produtos para a Espanha. Para que isso? Para que não houvesse contrabando. É importante da gente sempre levar em consideração isso também. Então, no caso aí, né, então, nós temos que pensar que é um território muito grande para você fiscalizar, né, essa saída e entrada, né, de produtos. Então, isso vai acabar gerando, né, uma grande quantidade de tentativa de burlar esse sistema. Né, e a exploração, principalmente, isso vai, acabar com alguns problemas. Só que, né, gente, nós temos que, né, pensar da seguinte forma. Como o território era muito grande, por isso que era importante que houvesse essa organização entre vice-reinado e capitanias gerais. Então, no caso aqui, né, então nós temos que entender que nem tudo foi, né, nem tudo foi flores para os colonizadores. No caso aí, essa tentativa de conter vai gerar revoltas violentas dos índios, dos colonizadores, né? E ao mesmo tempo, né, que vai gerar uma organização do quê? De você tentar burlar esse sistema, né? Então, nesse caso aí, no caso, a Inglaterra, a França e os Países Baixos, eles vão também tentar explorar esse território. Isso vai gerar aquilo que nós chamamos de pirataria. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, nas últimas aulas. A questão de pirataria e dos corsários. Então, a pirataria eram pessoas que não tinham uma bandeira, né? Então, eles, de uma certa forma ou de outra, eles começam a saquear os navios no meio do Oceano Atlântico, né? E isso vai ser um problema para os colonizadores. Né? E no caso aqui, então no fim do século XVII, algumas minas se esgotam e isso vai levar a alguns problemas na região, né? Que vai buscar outros tipos de exploração. Então, galerinha, né? Deu para entender? Né? Alguém tem alguma coisa para colocar aí para gente? Dona Sofia? Não, senhor, não tem não. Não, professor. Entendi. Certeza? Sim. Yes. É que assim, gente, qual é o maior problema, né, da gente estudar esse modo de colonização? É que a gente acredita que tudo aconteceu da mesma forma como aconteceu aqui no Brasil, né? Onde nós
nós ainda não sabemos nem muito bem como foi a colonização do Brasil, né? Porque, eu fui fazer um trabalho na faculdade sobre colonização do Brasil e a maior parte dos documentos que falam sobre a colonização do Brasil, ele está em Portugal. Né? Então, para você fazer qualquer pesquisa mais ampla do que está no livro didático, nós temos que recorrer a fontes que estão além da né? Que é lá que está lá na Europa. Esse é o maior problema. Né? Esse é o maior problema do que está acontecendo. E a América Espanhola, por que nós vamos falar um pouquinho aqui, né, dessa colonização? Porque, assim, quando a gente for falar de colonização do Brasil, o norte e o nordeste do Brasil, no primeiro momento, ele era a parte mais rica do Brasil. O sul e o sudeste era uma parte esquecida do território brasileiro. E quem vai colonizar essa parte do sul e do sudeste do Brasil? Por incrível que pareça, não vai ser portugueses. Vão ser índios e, principalmente, né, espanhóis. Aqui em São Paulo, até o século XIX, a língua que era mais utilizada era o espanhol. Né? Tanto é que o gaúcho, ele tem muitas falas dos gaúchos que tem muito a ver com o espanhol e não com o português. Né? A questão da prenda, a questão da cultura mesmo, a cultura gaúcha, ela está muito mais próxima da cultura argentina do que da cultura brasileira de uma certa forma. Muitas das práticas econômicas que eram feitas na América Espanhola foi reproduzida na América, na América Portuguesa, na parte sul. Galera, tudo bem? Uhum. Alguma dúvida por enquanto? Não. Eu fiquei em dúvida só na lição de casa, mas eu já falei com o senhor, porque a tribo lá que era para pesquisar, não tinha a pergunta lá. É que assim, que quando a gente fala em tribo indígena brasileira também, nós temos que pensar da seguinte forma. Né? O índio, ele foi praticamente, ele foi aculturado. Então, muitas das coisas que a gente sabe sobre os índios brasileiros, muitas dessas coisas são fontes orais. Né? Nós não temos uma cultura de estudar os nossos povos nativos. Né? Porque nós consideramos o índio como um ser bárbaro, um ser que não tem cultura. Isso é um problema muito sério também. Né? Então, a gente, que nem tem grupos indígenas que eles viviam em ocas gigantescas, que tinha a condição de abrigar todos os indivíduos da tribo. Só que tinha tribo que eles construíam pequenas ocas para pequenos grupos familiares. E isso vai gerar vários problemas para a colonização. Tudo bem, galera? Sim. Bem? Então, gente, eu agradeço a vocês. Vou deixar vocês indo aí. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, não tenha dúvida, gente. Me manda mensagem no WhatsApp que eu respondo assim que possível. Né? Normalmente eu respondo já quase imediato, porque eu fico, né, grudado no meu celular, como qualquer pessoa hoje em dia. Mas assim, precisando de mim, estou aqui à disposição, tá bom? Tá. Tá bom, gente? Então, vou desligando aí. Precisando de mim, estou aí à disposição, beleza? Sim. Beleza. Aquele abraço, gente. Ok. Até mais. Abraço, Abraço. professor. Tchau.